Meus amigos, mais uma prévia no ar pra vocês. Vamos agora de AFC Norte, Ravens, Bengals, Steelers e Browns. Uma das divisões com mais torcida aqui no Brasil. Todo mundo apaixonado, maluco, um odeia o outro. É lindo de se ver. E a gente vai falar sobre isso hoje daquele jeito que você já sabe. Como foi a temporada passada, comissão técnica, quem saiu, quem entrou, draft, elenco, tudo mais. Pra você estar pronto pra temporada. Lembrando que vai sair um e-book com todas essas minhas anotações em detalhe pra você ter como guia pra temporada muito em breve. Vira inscrito aí e se prepara. Me segue nas redes sociais pra o anúncio, tá bom? Antes, você que ainda não tem ingresso pro jogo da NFL no Brasil, Golim, é longe, é caro, eu não consegui, eu moro não sei onde, tananã. Eu só vou te falar uma coisa, eu vou te dar agora uma chance de você ir com tudo pago pro jogo da NFL aqui no Brasil. Viagem pra São Paulo, terrestre, hotel, o ingresso do jogo, toda uma experiência, e isso tudo dado pelos meus amigos da Invictus, cara. A Invictus tá totalmente parceira da NFL, parceira oficial da NFL no Brasil, e não só vai poder te dar um ingresso, como ela também vai ter uma linha de produtos de NFL que é espetacular, que você pode acessar agora no site deles, que eu tô deixando aí na tela e na descrição e no QR Code pra vocês, tá bom? É o seguinte, primeiro, pra você participar, é muito simples. Você nem precisa comprar no site deles. Só de você entrar no link que eu tô colocando e se cadastrar, você já tá participando. Você já pode girar a roleta e tentar ganhar. Só que tem mais coisas que você pode fazer pra aumentar suas chances. Por exemplo, indicar para outro amigo fazer o cadastro. Você pode fazer uma compra lá, é claro. Você pode mandar bem no quiz, que é da NFL, que eles estão disponibilizando no site. Tudo isso te dá formas de ganhar e de concorrer e de participar da roleta para ter mais chances de ganhar, tá bom? É muita qualidade, é uma marca que tá no mercado há muitos anos e já tem total credibilidade, tá? A Invictus é espetacular. Muito obrigado pela parceria, Invictus. Tamo junto demais. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos começar com o Ravens. O que vocês acham? Um time que bate na porta e não vai, sabe? Não vai. Eu sempre quis ver o Lamar no Super Bowl e eu não vejo, cara. Assim como o Joe Burrow e tal, enfim. Vamos lá. Temporada passada, os Ravens tiveram 12-5, que é um desempenho maravilhoso, ganharam a divisão. Foram pro Wild Card, ganharam dos Steelers. Foram pro Divisional, perderam pros Bills. E eu sei que é difícil, cara. Você tem os Bills, você tem o Chiefs, mas você tem que ganhar. E eu acho que é isso que falta pro Ravens. Mantém a comissão técnica, beleza. O John Harbaugh vai ficar até a aposentadoria, o Todd Monken vai ficar, o Zach Orr vai ficar. Maravilha. Mas eu quero ver esse time chegando mais longe. Porque você pode falar assim, já tá bom o suficiente. Eu acho que pra maioria ali não está, tá bom? Vamos falar dos principais jogadores que saíram e entraram. Eu não falo de todos, eu falo dos que têm mais relevância pra titularidade mesmo. Então, eles perdem Justin Tucker, que não só caiu muito de produção, como tem as acusações de assédio sexual por massagistas, que é uma coisa absurda, e mais um, né? O que é muito triste. Então, Justin Tucker, a era Justin Tucker acaba. Marcus Williams foi embora, Michael Pierce foi embora, o Patrick McCarry de linha ofensiva foi embora, Brandon Stevens foi embora. São perdas bem relevantes, mas trazem algumas pessoas de volta, trazem pro time para tentar dar uma compensada nisso. É o caso do DeAndre Hopkins, wide receiver, sinceramente não acho que ele tem muito mais chance de produzir. Jair Alexander também tá mais velho, mas é um bom corner. Chidobe Awuzie, bom corner. O Joseph Noteboom, lá tackle, que era dos Rams, além do Cooper Rush, o quarterback para ser reserva aí do Lamar Jackson. No draft, eles pegam um jogador que eu adorava, que é o Malachi Starks na primeira rodada, safety de Georgia, o Mike Green de Marshall, pass rusher na segunda rodada, e destacando também o kicker Tyler Loop, que vai ser o kicker da equipe esse ano. Dito isso, vamos ver como é que vem o elenco dos Ravens para essa temporada. Lembrando, os times que estão na primeira ou na segunda prateleira mudam menos o seu elenco, porque a ideia é manter os seus jogadores, tá? Dito isso, Lamar Jackson e Derrick Henry estão de volta, assim como o Zay Flowers, Rashad Bateman e agora o DeAndre Hopkins, né? O Mark Andrews é o tight end e a linha ofensiva, ela é a mesma do ano passado, né? Ronnie Stanley, o Andrew Voorhees, o Tyler Linderbaum, Daniel Falele e o Roger Rosengarten. A diferença é que o Patrick McCarry também jogava e tal, mas acho que a torcida até gosta de ver essa renovação. A defesa, vamos colocar aqui uma 3-4. O Mad Bilk, o Jones e o Washington aí na linha defensiva, muito bom. O Dafioe, Kyle Van Noy e o Roquan Smith, pra mim também muito, muito forte. Os corners, tem o jovem e o velho, né? O Nate Wiggins e o Jair Alexander, vamos ver como é que produz, tem tudo pra dar certo. E o Marlon Humphrey é o níquel, né? Que é esse extra. Os safeties, Kyle Hamilton e Malachi Starks, muito curioso pra ver. Pra mim o Kyle Hamilton já é espetacular. Vem aí o Tyler Loop pra ser o kicker e o Jordan Stout volta como
Panther, tá? Como eu sempre falo, quem eles enfrentam, os Ravens enfrentam os times da AFC Leste, então Patriots, Bills, Dolphins e Jets, enfrentam os times da NFC Norte, Packers, Bears, Lions e Vikings, além de ter jogos contra Chiefs, Texans e Rams. Então, os Ravens vão pegar umas pedreiras nessa temporada, e isso atrapalha bastante. Mas indo para análise, a minha expectativa é um dos elencos mais profundos da NFL, é um dos elencos mais completos da NFL. Lamar Jackson é um dos, se não o melhor quarterback da NFL, e se o ataque repetir a força com Derrick Henry de 2024, a defesa manter o nível, mesmo com essas mudanças, pra mim o Ravens tem tudo pra ir muito longe. Eu já achava que poderia ir até o Super Bowl, mas infelizmente tem o retrospecto de não chegar lá, só chegar muito perto, mas tem tudo pra isso na minha opinião. Cincinnati Bengals, cara, o Bengals é difícil. O Bengals é difícil. Ano passado a gente viu uma anomalia, um ataque absurdo de 2 jogadores e uma defesa fraca, e um time que fez 9-8 e não foi para os playoffs, ficando em terceiro lugar na divisão. Você mantém a comissão técnica de Zac Taylor e Dan Pitcher, trocando só o Luan Arumo, que foi para os Colts, pelo novo coordenador defensivo, Al Golden. Eu até gostava do Luan Arumo, cara, mas ano passado eu não tinha muito o que fazer. Vamos ver como é que vem Al Golden, tá? Movimentações mais importantes dos Bengals, que sinceramente pra mim perdem mais gente do que trazem, tá? O Trey Hendrickson tá em holding. O que é o holding? Primeiro, o holdout é quando você fala assim, eu não vou treinar porque eu quero um salário. O holding, você vai pro treino, mas não treina porque quer um salário, tá? Então você não pode ser multado por faltar ao treino porque você tá lá, mas você não joga porque você quer um novo salário. Enfim, vamos ver o que vai dar isso. Perderam o Trent Brown, tackle. Perderam o Sam Hubbard, que se aposentou, linebacker. O Mike Hilton, cornerback, foi embora. O Sheldon Rankins e o Jermaine Pratt foi embora também. O Alex Capa, de linha ofensiva, foi embora. E o Zach Moss, que é o running back, foi embora também. E aí você vê quem trouxeram, não é, nossa, que coisa maravilhosa. A defesa dos Bengals continua me preocupando da mesma forma, a verdade é essa. Então, trazem o Samaje Perine, running back. Warren Burks, o linebacker. Beleza, veio lá dos Eagles. Lucas Patrick de tackle. E aí vem o Noah Fant, que é o tight end. E de linha defensiva o TJ Slaton. Eu gostava dele lá no Packers e tal, vamos ver. Eu acho que é muito importante ver o que vai ser do Shemar Stewart, que foi a primeira escolha que eles tiveram no draft, que apesar da polêmica de não assinar o contrato, toda aquela treta que eu acho que é um desgaste desnecessário pro time, tá tudo certo, ele vai jogar, e ele bem é muito importante. Não só ele, como o Demetrius Knight, que foi selecionado na segunda rodada e que tem que ter titularidade imediatamente, tá? Não só isso, eles vão ter que apostar nessa escolha e no Dylan Fairchild, que foi escolhido mais tarde do draft, também para ser titular de linha ofensiva imediatamente. Dito isso, vamos para o elenco previsto. Joe Burrow, que tem tudo para ser MVP se o time ajudar. Aí vem os running backs, né, que é o Chase Brown, mas também é o Samaje Perine. Eu já acho esse núcleo do time bem fraco. Wide receivers, Ja'Marr Chase e T. Higgins, não tem muito o que falar, os dois são fantásticos. Noah Fant para ajudar ou substituir o Mike Gesicki, também para mim tá tudo certo. Linha ofensiva. O que se mantém? O Amarius Mims do ano passado, do lado direito, o Orlando Brown no lado esquerdo e o center, o Ted Carras. E aí muda o Dylan Fairchild de guard do lado esquerdo e o Lucas Patrick de guard do lado direito. Eu preciso ver. O Joe Burrow sempre teve problema de linha ofensiva desde 2020. Na defesa, isso me preocupa um pouco. B.J. Hill e T.J. Slaton, além de Trey Hendrickson e Joseph Ossai, aí os 4 da linha de frente, né? Isso se o Trey Hendrickson realmente for pro time. Linebackers, o Logan Wilson e o Demetrius Knight, mais incógnita. E a secundária, Dex Hill, Cam Taylor-Britt, Geno Stone, Jordan Battle e o Josh Newton, que é o Nickelback. Eu não gosto desse time, cara. Eu acho que a defesa dos Bengals ainda tá ruim. A menos que o Al Golden seja um mago defensivo. Eu não vejo essa defesa melhorando muito, mas enfim. O Panther é o Ryan Reckel e o kicker continua sendo o Evan McPherson, tá? Além de enfrentar os próprios rivais de divisão, eles enfrentam, como eu falei pra vocês, a AFC Leste e a NFC Norte, além dos adversários extras, tá? Eu sei que as renovações com Ja'Marr Chase, Joe Burrow e T. Higgins são muito importantes. E ofensivamente é um time com potencial muito grande de brilhar. Mas essa defesa, cara, não só com incógnitas, mas como muito jogador jovem, mas como a incerteza do Trey Hendrickson, com um novo coordenador defensivo, eu não consigo apostar. Então, de 9-8, o time ofensivamente tem potencial de 11, 12 vitórias, defensivamente de 4, 5. Então, na prática, quanto esse time vai ter? 8, 9 vitórias? Eu não faço ideia. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser
pra encaixar esse monte de mudança. Mas dá pra ser pior. E pra mim, esse time é o Cleveland Browns, tá? Desculpa, torcedor. Ano passado, 3-14, último lugar na divisão e sem playoffs. E esse ano, eu não vejo isso melhorando. É o mesmo caso que eu falei do Giants, tá? Como que você espera que um time 3-14 não muda a comissão técnica? Ah, mas o Kevin Stefanski já foi técnico do ano. Não interessa. Ah, mas a defesa do Jim Schwartz... Mantém os dois e traz o Tommy Rees pra coordenador ofensivo só pra... porque precisou trocar. Por causa do Ken Dorsey, enfim. Pra mim não faz o menor sentido, tá? Então, o quarterback foi embora. James Winston foi embora. O Nick Chubb, o running back, foi embora. O Elijah Moore, o wide receiver, foi embora. O Dalvin Tomlinson, defensive tackle, foi embora. Mike Ford foi embora, o cornerback. E o Jordan Hicks se aposentou, o linebacker. Mas trouxeram gente boa? Trouxeram, vamos ver. Malik Collins, o defensive tackle. O Tryon Shoyinka, que é um cara que eu gosto bastante pra rotação. Devin Jenkins pra linha ofensiva, assim como o Cornelius Lucas. O Devin Bush, o Jerome Baker, o Demonte Casey, que é o safety, além do Kenny Pickett e o Joe Flacco. A gente já vai falar sobre a treta de quarterbacks em um minuto. Antes, o draft. Mason Graham na escolha número 5, que era o melhor jogador de defesa, e eu acho que ele já vai chegar de linha defensiva, defensive tackle, eu quero dizer, né? Já vai chegar com o pé na porta mesmo. E aí um monte de outros jogadores que vamos ver, como é o caso do linebacker, o Carson Schwarzenegger, que vai ter que jogar também. Enfim, vamos pro elenco previsto para eu falar sobre a polêmica. A primeira é a polêmica de quarterbacks. Eles têm 4 no elenco agora, o Kenny Pickett, o Joe Flacco, o Shedeur Sanders e o Dillon Gabriel, tá? A escolha mais certa seria o Kenny Pickett, que é o cara mais jovem e talentoso por enquanto. Talentoso não, vai. Mais seguro, vamos dizer assim. O Joe Flacco tá velho, não dá pra confiar muita coisa. O Dillon Gabriel é um prospecto bem questionável lá de Oregon. E o Shedeur Sanders teve toda aquela polêmica envolvida, que ele poderia ter sido primeira rodada, ele acabou sendo a quinta, escolha 144. Eu vou deixar o meu palpite aqui. Eu acho que não interessa quem comece, o Shedeur Sanders vai terminar a temporada, tá? Quando os Browns estiverem na pindaíba, perdendo muito jogo, eles vão falar assim, a gente precisa de um splash. E aí vai ser o Shedeur Sanders. Por isso que eu tô pondo ele como quarterback titular já, tá bom? Jerome Ford, running back, Wide receivers, Jerry Jeudy, Deontay Johnson, Cedric Tillman, também não ajuda. Tight end, David Njoku, eu gosto, mas tá meio difícil. A linha ofensiva vem com o Dawan Jones, o Joel Bitonio, Ethan Possitt, o Wyatt Teller e o Jack Conklin. Lembrando que tem bastante gente pra rotação, né? Tem o Tevin Jenkins, tem o Cornelius Lucas, então quem encaixar dá certo. Essa parte de training camp é que vai mostrar pra gente. A defesa, cara, Isaiah Maguire, Malik Collins. Eu gosto muito do Myles Garrett e do Mason Graham. Eu acho que esses dois vão ter um impacto bem forte. O Devin Bush e o Carson Schwarzenegger, vamos ver como é que vai ser. Os corners, nada pra falar de Denzel Ward e Greg Newsome. Nada pra falar. Só que o Martin Emerson se lesionou e tá fora da temporada. Isso pesa pro Browns, cara. Pesa muito. O Cameron Mitchell de nickel, Grant Delpit e o Ronnie Hickman de safeties. E aí voltam o Dustin Hopkins e o Corey Boyorquez como kicker e punter. É um elenco fraco, cara. É um elenco de estrelas com Myles Garrett. Mas a dúvida na posição de quarterback, a comissão técnica ser a mesma, é muito incógnita. Pra mim, é um time de 4, 5 vitórias e que talvez tenha um brilho pro futuro no Shedeur Sanders ou em alguma coisa assim, mas eu não vejo muita coisa e eu acho que o Browns volta pra um fundo do poço que é muito triste de ver, onde eles não deviam, eles não deviam entrar, sabe? Enfrentam, como eu falei, NFC Leste, NFC Norte, Titans, Raiders e 49ers. Tem oponentes difíceis na temporada também. Pittsburgh Steelers, pra gente fechar o vídeo, tá? É triste, o torcedor não gosta de ouvir isso, mas hoje, infelizmente, o Pittsburgh Steelers é aquele time sempre positivo, sempre 9, 10, 11 vitórias, que cai na primeira rodada de playoffs. E eu amo Mike Tomlin, técnico há 18 anos, é isso? Nunca teve um resultado abaixo de 50% e tal. Mas essa ressaca de playoff incomoda. Golinho, mas o time e tal. Vamos ver o que o time fez então. Lembrando, né? Tiveram 10-7, segundo lugar na divisão na temporada passada. Caíram pros Ravens no Wild Card, assim como nos últimos anos todos. Lembrando, né? Começaram 10-3 a temporada, terminaram 10-7. Aí... Mantém a comissão técnica o Mike Tomlin, o Arthur Smith e o Terry Austin. Eles se mantêm aí como a comissão técnica mesmo, certo? O que eles
perdem e trazem pra temporada. O experimento Russell Wilson e Justin Fields acabou, então os dois foram embora, cada um pra um time de Nova York. O Najee Harris foi embora, o George Pickens foi embora, essa eu acho que dói mais. O Dan Moore de linha ofensiva foi embora, o Dante Jackson, o corner, foi embora também, além do Elandon Roberts, linebacker, o Larry Ogunjobi, que foi pros Bills, e o Cordarrelle Patterson, que foi cortado no dia da folga dele, foi meio sacanagem, ele mesmo tweetou, foi meio triste. Pra tentar compensar os buracos, primeira posição de quarterback, Aaron Rodgers. Desculpa, torcedor, eu já perdi a fé no Aaron Rodgers há muito tempo. Ah, Golim, mas é o melhor veterano possível agora. Eu acho que eu prefiro o Russell Wilson, sinceramente. E não é por causa do Aaron Rodgers, que é 4 vezes MVP, campeão de Super Bowl e tal, mas é porque o que aconteceu nos últimos 2 anos, cara. Ele se lesionou, ele tá velho, ele não mandou bem no ano passado. Eu entendo que a classe de quarterbacks não era tão forte assim, mas, cara, vai ser um experimento de 1 ano. Essa é a minha opinião. DK Metcalf, isso eu gosto bastante. Jalen Ramsey, Darius Slay, gosto também, apesar do Darius Slay tá caindo de produção. Jonnu Smith, nem é tão importante que tem o Pat Freiermuth, mas tudo bem. Kenneth Gainwell de running back para ser o terceiro. Eu gostei do draft, tá? Derek Harmon pra suceder aí o Cam Hayward, né? Que, né, o Cam Hayward não vai durar pra sempre. O Caleb Johnson, running back de Iowa, que já deve ser muito presente no plano de jogo desde cedo. E outros jogadores que vamos ver como é que vai ser. Dito isso, o elenco possível para os Steelers é esse aí. Aaron Rodgers de quarterback. Oh my God. Eu coloquei o Jalen Warren aí, mas lembrando que eu acho que o Caleb Johnson vai ter bastante rotação. DK Metcalf, Robert Woods e Calvin Austin não é um grupo espetacular, mas o DK Metcalf é muito bom. Pat Freiermuth ajuda bastante. Eu gosto da linha ofensiva, uma linha jovem, mas é uma linha boa, né? O Broderick Jones, o Isaac Seumalo, aí tem o Zach Frazier, Mason McCormick e o Troy Faltano, que foi tudo nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos no máximo, né? A defesa, vamos trazer aí um níquel, né? Pela importância de falar dos jogadores, tá? O Cameron Hayward, o Derek Harmon e o Keanu Beaton, né? Seriam esses 3 principais aí. Aí tem o TJ Watt, o Patrick Quinn, o Peyton Wilson e o Alex Highsmith, que eu tive que pôr só né, 6 jogadores aí de defesa, nesse front 7, entre aspas, mas enfim. De corners fica o Darius Slay, o Joey Porter Jr. e o Jalen Ramsey eu acho que vem pra ser o níquel, né? Pra ser esse quinto jogador de secundária. Deshaun Elliott e o Juan Thornhill para ser os safeties. Volta Chris Boswell, volta Cameron Johnson como kicker e punter. Eles enfrentam, além dos rivais da própria divisão, AFC Leste, NFC Norte, como já falamos. É o seguinte, quando a gente pega TJ Watt, quando a gente pega DK Metcalf, quando a gente pega até o próprio Jalen Ramsey, Cameron Hayward, é um time de ótimos jogadores, é um time estrelar, vamos dizer assim. Mas e aí, sabe? Primeiro, é um time que se eleva do ano passado pra esse? Eu não sei, eu preciso ver, tá? Eu quero ver se o Rodgers consegue manter uma temporada média boa, com consistência. Eu realmente não sei se esse é o caso. Enfrentar 2 vezes por ano cada um dos times da própria divisão é especialmente difícil na AFC Norte, na minha opinião, tá? E aí vem aquela inconsistência, né? O torcedor, mesmo que o time vá pra playoffs, e aí? Entendeu? Então, eu não acho que, esse ano ferrou pro Mike Tomlin, tá? Mas 9-8 aí, 10... tá bom, e eu não acho que vai muito longe nos playoffs também. Desculpa, torcedor. É isso, meus amigos. Deixa o gostei, se inscreve, vira membro, que ajuda pra caramba. Esses vídeos dão trabalho, então se você comentar aí embaixo, ajuda muito o Golim Sports. Por favor, faça isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Foi.